Pegue o seu café e a sua Bíblia, porque está começando o Café com Propósito. Um devocional para mulheres que querem viver a vontade de Deus. Bom dia, mulheres de propósito. Eu acho que vocês já sabem aqui como é que começa esse devocional. Eu acho que quando eu estou iniciando, vocês já estão fazendo. Pegue o seu café e a sua Bíblia. Eu acho que já está criando aqui um nível de rotina, um nível de intimidade. Se pudesse botar vocês para falarem, vocês falariam melhor do que eu. Eu acredito nisso. Eu sou a Andréa Poroca e você está no meu canal do YouTube. Aqui temos conteúdos diários. Esse devocional acontece de segunda a sexta-feira, às 7h45 da manhã. Inclusive, todos os sábados sai uma palavra completa direcionada ao teu coração e eu te convido a assistir e a maratonar não somente as palavras, mas os episódios dos devocionais anteriores, caso você ainda não tenha recebido essa palavra. Esse devocional é sempre uma palavra fresquinha, um pãozinho fresquinho do céu com o nosso cafezinho e a presença de Deus. Aproveita, não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve, ativa o sininho para receber nossas atualizações, curte, comenta, compartilha, vamos interagir. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e espalha para mais pessoas. E a gente também consegue interagir melhor. E eu quero saber, da onde você está falando? Comenta aqui, eu quero saber qual cidade você fala. Você é de Portugal, da Europa ou é do Brasil? Ou outro país? Comenta aqui. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o poder de vencer processos. É restaurador, a gente alcançar o propósito de Deus. Quando aprendemos a vencer os processos, nós descobrimos que estamos aptas a viver o propósito de Deus. Talvez você esteja aqui e esteja vivendo um processo doloroso demais, um momento que você não esperava, lhe pegou de surpresa e você precisa administrar suas emoções, administrar as coisas familiares, administrar ministério, administrar seus sentimentos, tudo. E você não sabe como sair dessa situação. E eu te convido a ficar aqui até o final do vídeo. Tem uma palavra que vai ser resposta para o seu coração. Esse processo não vai lhe vencer. Você vai vencer esse processo e vai viver o seu propósito. Vamos à palavra de Deus? Hoje nós vamos ler no livro de Ruth. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E o capítulo é o de número 4. Vamos ler dos versos 13 em diante, que diz assim. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Essa palavra queima em meu coração e eu tenho certeza que ela era direcionada para o dia de hoje, porque tem gente aí que precisa ouvir essa palavra. Ruth e Noemi são sogra e nora e já começamos a entender que nem sempre as relações entre parentes são muito boas, principalmente quando se trata de sogra com nora, sogro com genro. Então a gente percebe aqui que essas duas mulheres superaram qualquer desafio porque elas entendiam que a aliança que elas carregavam era maior do que as suas dificuldades. E a gente precisa entender que em algumas áreas da nossa vida nós estamos vivendo processos. Isso não significa ser só na família, pode ser no ministério, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, em tantas relações, que nós vamos precisar passar por cima de algumas intempéries, algumas dificuldades de lidar com pessoas, porque a aliança e o propósito que nós carregamos é maior do que o problema que temporariamente enfrentamos. Você consegue entender? Faz sentido para você? Comenta aqui. Isso faz sentido? Então, Ruth e Noemi eram uma sogra e uma nora, que passaram por processos de perda e de dor. Ruth era uma moabita, e ali ela encontrou o seu esposo, que era filho de Noemi. E ela se casou, porém não tiveram filhos. Chegou um determinado momento que essa família passou por um problema muito grande, onde o marido de Noemi morre e os seus 2 filhos se casam, mas eles também morrem. Então ela fica apenas com Orfa e Ruth, que são suas 2 noras. E ela instrui que elas voltem para suas famílias para que possam casar novamente. Orfa decide voltar, porém Ruth decide seguir junto com Noemi, porque Ruth entendeu que a aliança que elas carregavam era maior do que as dores, do que as perdas, do que os problemas que elas enfrentavam. Elas decidiram superar juntas aquele ambiente para que o propósito de Deus se cumprisse na vida delas. Então, todas as vezes que você olhar para a sua vida, para as dificuldades de relacionamentos, você precisa olhar com o olhar de quem quer enfrentar e vencer, e não de quem quer ser derrotado. Porque é muito mais fácil fugir, voltar, retroceder como órfã. Difícil é a gente superar juntos essa dificuldade. Sim ou não? Então, quando eu olho para a vida de Ruth e Noemi, eu percebo 2 mulheres que decidiram avançar juntas, uma lutando a guerra da outra. Para Noemi, era mais fácil voltar. Para Ruth, era mais fácil ficar. Mas ambas decidiram caminhar juntas no mesmo propósito. E na sua vida e na minha vida, vai ter momentos que vamos precisar decidir caminhar juntos no mesmo propósito. E para isso, vamos abrir mão de algumas coisas. Quando eu olho para a história dessas mulheres, eu percebo que elas venceram dores,
venceram processos. E processos não são fáceis. Processos nos levam a pensamentos difíceis, nos levam a sentimentos complicados, nos levam a ambientes hostis, onde achamos que a nossa perspectiva ela é sempre oposta ao que Deus tem para fazer. Mas, na verdade, os processos nos amadurecem, eles nos preparam e eles nos levam a viver o propósito de Deus. Então, se você olha para a história dessas duas mulheres, você consegue perceber mulheres que enfrentaram processos, mas que venceram e o propósito foi cumprido na vida delas. Por isso, você que está aqui, não desista, não desanime, não se entristeça. Este processo não vai lhe parar, não vai lhe matar, não vai lhe envergonhar. Muito pelo contrário, ele está produzindo em você frutos abundantes, está produzindo em você sabedoria, está produzindo em você amadurecimento. Você está vivendo uma situação que talvez não foi escolha sua, mas aconteceu, foi de repente, na vida de a Moabita Ruth, eu acredito que ela não planejou ficar sem esposo, precisar se mudar para outro país, viver uma nova vida, mas ela precisou dessa situação e ela viveu o cumprimento de promessas na vida dela, num ambiente de surpresas negativas, de processos surpreendentes. Às vezes a pessoa diz, né, vai chegar uma surpresa. E, na verdade, a gente acha que é coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim, mas gerou um fruto bom. Então, ela, quando se desloca para lá, ela vai ouvir os conselhos de Noemi, ela se desloca para a cidade natal de Belém, e lá, a Moabita Ruth, ela decide trabalhar nos campos. Tinha habilidade nos campos. A Ruth trabalhava nos campos de Moab. Quando ela chegou em Belém, ela decidiu que precisava fazer alguma coisa. Ela precisava tomar atitude para vencer o seu processo. Então, ela decidiu ir para os campos e achar graça para poder ter sustento, alimento, mudar a vida daquelas mulheres. E ela foi debaixo da bênção de Noemi. Então, naquele cenário, a gente percebe que a habilidade de Ruth trouxe para elas uma grande oportunidade, mas a bênção de Noemi trouxe para elas a possibilidade de conseguir viver uma vida nova. Então, a gente olha aqui duas mulheres que caminham no mesmo propósito. Quando a gente olha para o final dessa história, percebe que a Ruth, ela conseguiu casar com Boaz, que foi o remidor de Noemi. Ali ela teve um filho que se chamou Obed, e mudou toda a história daquelas mulheres que estavam fadadas ao fracasso, passando por um processo de luto, de dor, de perda, de deserto, de novidade, de restauração, de viver uma nova vida, de começar do zero, de mudança de país, de vergonha. E ela foi alterada, a história foi alterada porque elas decidiram caminhar juntas. E eu vejo aqui na vida de Ruth uma mulher que viveu todo esse processo, mas ela venceu e viveu promessas e propósitos. O seu filho está na genealogia de Jesus. Então, perceba, o que nós carregamos é muito maior do que o processo que nós vivemos. Se você está passando por um momento que você se sente esmagada, espremida, se você está doendo, se você se sente que está passando por processos de dores, de perdas, de amadurecimento, eu preciso que você entenda. Está sendo gerado em você um óleo novo, está sendo gerado em você uma maturidade, uma sabedoria, para que você viva a promessa de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar esse ambiente. Então, continua avançando. Você não vai parar nesse processo. Você vai vencer esse processo. Você acredita nessa palavra? Comenta aqui, eu acredito. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa palavra. Eu quero te louvar por esse ambiente da tua palavra. Nós possamos, Senhor Deus, caminhar debaixo da tua verdade. Possamos, Senhor Deus, andar em alianças, unidas, no mesmo propósito, sendo mulheres que caminham lado a lado para que o reino cresça, para que vidas sejam alcançadas, para que Jesus seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer os processos das perdas, das dores, dos problemas, que a gente possa ganhar a maturidade e a gente viver a tua vontade, o teu propósito. É isso que nós oramos. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza em tudo e use as nossas habilidades pela glória do teu nome. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Talvez você passou por um processo de perda, perdeu algo muito importante para você, talvez uma aliança, um relacionamento, um processo de dor, um momento em que você está vivendo uma enfermidade, uma porta fechada, uma perseguição, um momento difícil ministerialmente. Talvez você possa estar vivendo um cenário de viuvez, de orfandade, mas eu quero te convidar hoje a sair do ambiente da dor e caminhar debaixo da palavra em direção ao seu propósito. Se você ficar mastigando essa dor, mastigando esse problema, esse sentimento, você vai sucumbir. Mas se você decidir hoje se levantar, vencer esse processo, eu preciso lhe dizer, você vai viver o que você nunca viveu e vai ver a sua vida ser mudada pelo poder da palavra de Deus, da ação de Deus sobre a sua vida. Nós temos um encontro marcado aqui, segunda, sexta-feira, 7h45 da manhã. Não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, espalha para mais pessoas. Semana que vem teremos uma série de mensagens, então não perde segunda-feira, porque vai ser uma mensagem que vai ter continuidade todos os dias. Aguardo você aqui. Beijo no teu coração, até segunda-feira.